Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Nós estamos falando nessa sequência de vídeos sobre o professor e sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, que, à semelhança de outros sociólogos que nós já comentamos, faz uma análise da sociedade, mas ele tem como centro de estudo o nosso país. Então ele analisa de certa forma como se deu a transição do Brasil monarquia, como se deu a estruturação do que nós passamos a chamar como República Federativa do Brasil, desde a proclamação da República até essa transição gradativa de um país agrícola que passou a integrar o sistema mundo, o sistema capitalista. Eu vou comentar com vocês hoje uma obra muito famosa do professor Florestan, que é a obra A Revolução Burguesa no Brasil, está na página 22 daquela apostila grande sobre o professor Florestan, e está também na apostila aula 18, que eu lhes enviei via Classroom. Então vocês podem me acompanhar tanto pela apostila paginada, maior delas, ou pelas apostilas menores. Bom, Revolução Burguesa no Brasil também é uma obra de 1975, então é uma obra recente, e ela tem como característica, como pergunta principal podemos dizer que no Brasil existe uma burguesia? Ou a burguesia, nos termos que o Marx e o Engels propuseram, é um fenômeno típico apenas do velho mundo e dos Estados Unidos? E o Florestan ele vai taxar de modo assim bastante claro. Não é porque a burguesia brasileira, conforme eu expliquei em vídeos anteriores, é dependente das burguesias e dos estados desenvolvidos que nós podemos negar a sua existência. Então, para Florestan, existe sim uma burguesia atuando no Brasil. Claro, é uma burguesia que ela se limita, talvez por opção própria, do embate com as outras burguesias, né? Uma burguesia que ela é subordinada ao meio externo, é essa a perspectiva, né? O Florestan fala ali na página 22 da apostila maior sobre ele, que seria ilógico negar a existência do burguês e da burguesia no Brasil. Poder-se-ia dizer, no máximo, que se trata de entidades que aqui apareceram tardiamente, segundo um curso marcadamente distinto do que foi na evolução da Europa, né? A Europa já no final do 18, no final do 17, em alguns países, na Inglaterra, nós já poderíamos falar de uma classe burguesa bastante atuante com as suas revoluções. Aqui no Brasil, o processo de transição, a grosso modo, ele ocorre a partir do final da monarquia, quando o sistema vigente se esfacela, né? Por vários motivos. O surgimento da burguesia no Brasil, na perspectiva de Florestan e também da história, da corrente histórica dominante, que narra a nossa trajetória política e econômica, está associado a fenômenos como a proclamação da República, como a Guerra do Paraguai, a ascensão do exército brasileiro, que precisava recrutar soldados, né? E se você tem um grande número de escravos, como que você vai recrutar soldado? Um soldado tem que ser alguém livre. Então ali começam as pressões para liberação da escravidão, as pressões externas da Inglaterra, principalmente, que precisava de um mercado consumidor, precisava de um sistema mundo. Então o fenômeno globalização começa a impor mudanças ao redor do mundo, né? Em que sentido? Não é viável ter uma ditadura, não é viável ter uma monarquia absolutista, não é viável ter um sistema escravocrata, porque tudo isso são empecilhos ao consumo e a esse giro que a economia precisa ter para funcionar no sistema capitalista. No sistema capitalista é necessário que tenha as liberdades para compra e venda, né? Que o país tenha uma ordem, tenha, como assim dizer, uma segurança jurídica mínima para que possa negociar com os outros países. Então são fatores que se deu progressivamente. Eu só relembrando aqui para vocês o que era o Brasil ali no final da monarquia. Um Brasil dominado por os chamados barões do café, da cana-de-açúcar. Normalmente esses barões
vivia em grandes propriedades rurais, tinham vários escravos e, e essa é a sua atividade. Eles não estão preocupados em desenvolver a sociedade, os mecanismos. A preocupação deles é muito simples. A produção para se manter anualmente ali numa vida de ostentação, enviar o filho para a Europa estudar e perpetuar essa riqueza, comprar o máximo de terra possível e assim controlar toda a região. Então os barões, por assim dizer, eles controlam uma cidade pequena, controlam a sua região, determina como vai ser o voto, né? O voto teve várias mudanças ali na década de 30, não vou chegar nessas nuances, deixa o historiador que faça isso, não, o professor de história de vocês que deve ter feito isso nos anos iniciais ali. Bom, resumindo a história, houve um acúmulo de riqueza. Ao longo desses anos dessa produção, há uma sobra. O barão ele não gasta tudo que ele arrecada. E conforme ele vai sobrando, ele precisa achar meios de investir esse dinheiro. Então ele investe o dinheiro na cidade, a cidade vai se desenvolvendo, uma classe de comerciantes chega até o país. Vale lembrar também que muitos imigrantes fugindo das guerras na Europa, países pequenos, perseguidos. O Brasil recolheu muita gente, o Brasil facilitou, fez promessas lá fora, foi lá no Japão fazer promessa de uma vida. Então os imigrantes, eu não tô lendo aqui, né? Vocês terão uma apostila para ler, eu estou comentando aqui para ser mais breve, mas assim, vocês podem ler o que está escrito aqui nas passagens. Bom, então o Brasil faz promessa a vários habitantes, a vários povos, trouxe japoneses com a promessa de riqueza, italianos, enfim. E todo um complexo sistema vai se formando, começa a formar as grandes capitais, os grandes centros urbanos, e aí a burguesia vai se destacando cada vez mais, vai surgindo uma classe que, por assim dizer, são classes burguesas. Então é uma revolução que ela é progressiva, ela acontece a rigor no século XX, um século é o período ali que a burguesia se estabelece. Bom, ele se identifica com os interesses da nação, por exemplo, a proclamação da República é uma proclamação no qual as pessoas falam a vontade do povo, o povo exige isso, mas na verdade eles não estavam muito preocupados com a vontade do povo, são mais ações isoladas. É válido dizer que o Brasil ele não é tão conformista como parece, né? Tivemos muitas revoluções. Quem estuda a Primeira República ali de 1889 até 1930 vai perceber o tanto de revoluções, guerras civis, enfim, o povo não aceitou tão calmamente, mas essa ideia de construir um Brasil, uma unificação, ela foi ganhando força. Talvez Getúlio Vargas tenha um papel decisivo nisso, né? Porque ele conseguiu ali congregar os interesses dos gaúchos, posteriormente aplacou a ira dos paulistas também com a Constituição, aí depois dá um golpe de Estado. Então teve vários processos ali, tenentista, farroupilha, baianada, enfim, confederação a gente pode citar inúmeras confederações aí que tiveram como foco essa unificação do país, esses questionamentos ao que era feito. Canudos, né, anterior, ainda nos anos iniciais da República ali, nós temos a Revolta de Canudos também, entre outras tantas. Bom, assim se dá a unificação da burguesia brasileira. Na página 23, embora organizada através de uma ordem legal e política controlada de dentro e para dentro, a economia brasileira produzia para fora e consumia de fora. Em outras palavras, você produz os produtos agrícolas e você importa, né? Tanto que grandes importadores fizeram sucesso no Brasil. Importa farinha de trigo, por exemplo, Matarazzo, Martinelli. Já falei um pouquinho desses personagens que são icônicos. E a burguesia, então, ela está muito ligada a esse comércio, a esse trâmite, né? O Porto de Santos tem uma participação gigantesca, as ferrovias também são bastante utilizadas para criar essa classe comerciante e fundar os grandes centros urbanos, por assim dizer.
Fundar é um pouco exagerado, né? Já que eles foram fundados, a maior parte ali pelos bandeirantes, as fundações começaram ali. Mas desenvolver industrialmente, processamento, então é a partir do século XX que começa um tanto quanto mais intensificado. Na página 24, o sonho dos imigrantes de fazer a América seria enriquecer. O cara tá lá na Europa, pouca terra, muito conflito, escuta falar, olha, tem um continente novo, tem terra perdida e vista. E o Brasil é um país continental, né? Então o cara tá numa condição péssima, quer saber? Vamos para o Brasil? Vamos. Mas como que nós vamos? O governo brasileiro está dando a passagem e diz que vão da terra, tipo as capitanias hereditárias ali. Então a pessoa vai tentando fazer a América para depois voltar para o país. E voltar rico ao país de origem, né, na página 24. O sonho dos imigrantes de fazer a América e voltar rico ao país de origem naturalmente os levava à acumulação e a utilizar seus conhecimentos. Não é mais igual ao barão que trabalhava para gastar, não é mais igual nosso costume indígena. O indígena ele trabalha para o hoje, ele pensa no hoje, ele não tem essa ideia de acumulação. O imigrante trouxe essa opção de acumulação e por isso ele conseguiu uma ascensão social mais rápida. Por quê? É como o imigrante que sai daqui do Brasil hoje e vai para os Estados Unidos. Ele não vai lá para se divertir, ele vai para trabalhar, ganhar alguns dólares e voltar ao país para poder comprar as coisas. E aí essa ideia de acumulação de capital, essa ética do trabalho, ela em certo sentido se destaca, né? A produção aumenta, você quer trabalhar mais, há toda uma linha de produção. O imigrante já acostumado com as revoluções industriais, já tinha passado por 2 revoluções industriais, já acostumado com as relações de trabalho, com as leis trabalhistas, com a questão proletário, burguês, já acostumado com toda essa pletória de questões que no Brasil é nova, dá uma contribuição essencial, não apenas na mão de obra, mas ele traz uma nova cultura. Essa possibilidade de sair de uma classe e entrar para outra é uma realidade. Eu cito muito o Martinelli por quê? Porque o Martinelli é alguém que chega como um imigrante pobre e que se destaca, vai virar um dos grandes empresários. Então, nos bares paulistas, por exemplo, os carioca, você ouvia muitas expressões como eu vou fazer igual o Martinelli, eu vou ser igual ele. As pessoas querem trabalhar e progredir. Essa ideia do espírito do capitalismo, né, que eu já comentei com vocês em Weber, que veio da reforma protestante. No Brasil, o espírito do capitalismo está bastante ligado à figura do imigrante europeu e asiático, que aqui chega no decorrer do século XX, fugindo de guerras, de conflitos, e com a esperança que teria terra para produzir boas condições. Aqui vale um adendo, né? Os japoneses foram super maltratados aqui, muitos deles voltaram, os empregadores no Brasil achavam que era dono dos empregados, então deu muita confusão, né? Uma coisa é você ter um escravo e dar ordem para ele, outra coisa é você querer tratar o europeu da mesma maneira que você tratou o escravo. Então teve vários conflitos. Se vocês estudarem um pouquinho sobre a greve de 1917, vão ter uma noção do que eu estou falando. Bom, vamos finalizar a segunda parte o mais rapidamente possível. Ali na página 24 ainda, vários setores da população interna não compreendiam bem a natureza do trabalho, a mercantilização do trabalho, como se fosse difícil ou impossível separar trabalho como mercadoria da pessoa do trabalhador. É o que eu acabei de dizer para vocês. O empregador está acostumado a ter no trabalhador a sua propriedade. O escravo, pelo Código Civil do Império, é uma propriedade semovente, equivale a um animal, como você usa um cavalo, alguma coisa. Então, quando chega essa ideia que você não é dono do trabalhador, mas você é dono do tempo de trabalho em determinada função. Por exemplo, eu sou professor, sou funcionário do Estado do Paraná. O Estado do Paraná, o que ele pode exigir de mim? Ele pode exigir que eu cumpra a minha carga horária na função de professor. Ele não vai poder falar assim, você está aqui, vai limpar lá o banheiro dos alunos porque um aluno vomitou. Essa não é uma atribuição. Mas para o dono
Para o antigo dono de escravo, ele achava que ele era dono do empregado, que podia bater, que podia castigar o empregador. Hoje não pode faltar com respeito ao empregado, gritar com o empregado, assediar o empregado, achar que pode vir uma mulher bonita, vai poder mexer com ela, ou então chamar o cara de vagabundo à torto e direito. Se tiver algum problema no desempenho da função que está sendo executada, é fundamental que o empregador seja capaz de dialogar com o empregado. Olha, eu não estou gostando da forma como que você está fazendo. Professor Helder, suas aulas estão assim. Precisamos debater acerca disso. O que não pode acontecer são gritos ou coisas do tipo. Ainda hoje você vai ver isso, né? Normalmente o empregado tem medo do patrão, tem medo do gerente. Então é uma cultura que ela até hoje ela não se efetivou. A ideia é que o empregador é dono do empregado. Não é bem assim. É apenas uma relação comercial na qual o empregado vende o seu tempo para uma função específica em contrato. Além daquela função, ele não tem obrigação de executar. Bom, então essa é um dos grandes choques culturais que o imigrante trouxe. Para os típicos patrões dos centros urbanos, o trabalhador vendia de algum modo a sua pessoa. Eu já comentei isso, criando vinculações e obrigações que ultrapassavam a relação, perpetuando o tradicionalismo e o patrimonialismo. Já comentei isso com vocês, para que vocês tenham compreendido. Na página 25 ali, o grosso das classes possuidoras, elites econômicas, militares e políticas, já sob o Estado Novo e nas lutas contra o último governo de Vargas, via o capitalismo de Estado como instrumental ou funcional apenas para os interesses privados. Aqui está falando um pouquinho sobre 1937, 1945, o que o Estado, o que os possuidores querem? Que a sua propriedade seja garantida por lei. Então, quando entrar um governo que vai pôr em risco essa propriedade, provavelmente eles vão tentar um golpe de Estado. E é o que acontece no Brasil. O que foi a ditadura militar de 64? Foi justamente o medo das classes possuidoras de perder aquilo que possuíam. Para ter um peso próprio coletivamente, os assalariados precisavam melhorar sua base material de vida, alterando assim o que muitos escreviam como seu poder de barganha. Aqui o Florestan acreditava que os trabalhadores iriam ganhar consciência, iriam melhorar, iriam se associar, mas não aconteceu isso. Bom, ali na página 26, para finalizar essa obra, configura-se despotismo burguês, uma clara separação entre sociedade civil e nação. Daí resulta, por sua vez, que as classes burguesas tendem a identificar a dominação burguesa como um direito natural, revolucionário, de mando absoluto, que deve beneficiar a parte ativa e esclarecida da sociedade civil, todos os que classificam e participam da ordem social competitiva. Aqui, a questão de como a burguesia espera do Estado que os seus privilégios sejam mantidos, que a propriedade, que todo o sistema é algo naturalizado, né? O Marx fala em desnaturalizar, o Engels também fala disso, e aqui o Florestan ele faz uma análise. As coisas estão como estão. Quem quer manter as coisas como estão? Quem tem as posses. Então isso aqui é um fenômeno que eu já comentei com vocês quando eu falei de Marx e Engels, eu não vou voltar aqui nesses conteúdos, né? O Estado se diferencia e, ao mesmo tempo, satura sua estrutura constitucional e funcional de uma tal maneira que fica patente ou que se pratica rotineiramente uma democracia restrita ou se nega a democracia. Ele é, literalmente, um Estado autocrático e oligárquico. Preserva estruturas e funções democráticas, mas para os que monopolizam simultaneamente o poder econômico, o poder social e o poder político, e usa o Estado para criar uma dualidade intrínseca da ordem legal e política. Estou lendo na página 26, graças ao qual o que é oligarquia e opressão para a maioria submetida. O que o Florestan está dizendo aqui, finalizando essa obra? Ele está dizendo que o Estado, na prática, e aí ele recita indiretamente Jean-Jacques Rousseau, o Estado, na prática, ele nunca vai ser democrático, porque para existir uma democracia plena, os cidadãos precisavam estar em paridade econômica, de poder econômico e poder social. Se um tem poder econômico, poder social maior do que o outro, o Estado jamais irá ser plenamente democrático.
E aí eu peço para vocês relembrarem esses julgamentos que nós tivemos recentes de corrupção no Brasil e percebam como a impunidade, ela até hoje, né, apesar de toda essa manifestação recente do mensalão, todo esse trabalho que teve, até hoje a impunidade nas classes altas elas permanecem. E você vê a classe baixa, ela fica na cadeia, ela mofa, ela vai presa por qualquer coisa, enquanto que os grandes políticos, grandes grupos econômicos estão soltos. Paulo Maluf, em São Paulo, né, para citar um aí, só porque é mais idoso, roubou até não querer mais, matou milhares e milhares de pessoas, desviando recursos, e está solto, está cumprindo em liberdade porque não tem condição. Então é isso que ele está dizendo. Enquanto não houver paridade econômica e social, é inútil falar-se em democracia. É uma falácia falar em democracia. Na próxima aula eu falarei com você sobre a integração do negro na sociedade de classe e o que é revolução.